Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de T. Harv Eker e do seu livro Os Segredos da Mente Milionária. Vamos tentar entender o que de fato separa a mentalidade de quem consegue prosperar financeiramente daquela de quem vive com dificuldades. Sabe, a grande pergunta que sempre intrigou Eker foi exatamente essa. Ele via pessoas nos seminários dele aprendendo as mesmíssimas estratégias. Só que, enquanto uma pessoa saía de lá e o sucesso dela disparava, a outra parecia não sair do lugar. A diferença, então, não estava nas ferramentas, mas em algo bem mais profundo. E a resposta que ele encontrou é a grande chave do livro todo. O sucesso não é só sobre as ferramentas que a gente tem, sabe? O conhecimento, as estratégias. O que realmente define o jogo é a nossa caixa de ferramentas interna, ou seja, a nossa mentalidade. Então vamos começar por aí, pelo jogo interno da riqueza, porque antes de querer mudar o saldo no banco, a gente precisa primeiro entender e ajustar o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. A diferença é bem clara, né? De um lado, tem o jogo externo, as ferramentas, o conhecimento técnico, as estratégias de mercado. Do outro, está o jogo interno, a nossa mentalidade, nosso caráter, nossas crenças mais profundas. É a diferença entre ter as ferramentas certas e ter a mentalidade certa para usar essas ferramentas. Sem o jogo interno, o externo simplesmente não funciona. Tá, mas como é que essa tal caixa de ferramentas interna é construída? É aqui que o livro nos apresenta um conceito fundamental, o de modelo financeiro. Pense nele como um tipo de roteiro escondido que guia todas as nossas decisões sobre dinheiro. O Eker chama isso de modelo financeiro, e a melhor analogia é a de um termostato. Pensa só, se o seu termostato interno está programado para gerar, digamos, 10 mil, você nunca vai chegar a 1 milhão. Se por acaso ganhar mais, de alguma forma vai acabar perdendo ou gastando, só para voltar para o nível que a sua programação considera confortável. E essa analogia da árvore, ela é simplesmente perfeita. Os frutos são os nossos resultados financeiros, é aquilo que todo mundo vê. Mas o que cria esses frutos são as raízes, o nosso mundo interior, que está ali escondido. Se os frutos não estão bons, não adianta ficar só cuidando da parte de fora. O trabalho de verdade tem que ser feito lá nas raízes. E tudo isso está conectado pelo que ele chama de processo de manifestação. Funciona como uma corrente, ó. A programação que a gente recebeu lá atrás molda os nossos pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos impulsionam as nossas ações. E, finalmente, as ações criam os nossos resultados. O ciclo é muito claro. Para mudar o resultado lá na ponta, a gente precisa voltar para o começo de tudo, a programação. Certo, mas de onde é que vem essa programação que define o nosso modelo financeiro? O livro identifica 3 fontes principais, e todas elas, olha só, têm origem lá na nossa infância. Basicamente, são essas três forças: o que a gente ouviu, o que a gente viu e o que a gente sentiu em relação a dinheiro. E elas vão moldando o nosso subconsciente muitas vezes sem que a gente nem perceba. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A programação verbal é, nossa, incrivelmente poderosa. Sabe aquelas frases que a gente ouve sem parar? Dinheiro não dá em árvore, rico é tudo ganancioso. Elas vão se instalando no nosso subconsciente e, mesmo depois de adultos, continuam governando a nossa vida financeira. Depois vem a modelagem, ou seja, o exemplo que a gente teve em casa. O Eker mesmo compartilha a história dele. O pai dele vivia em ciclos, ganhava uma fortuna e logo depois perdia tudo. Anos mais tarde, o Eker se viu repetindo exatamente o mesmo padrão, sem nem entender o porquê. Ele estava inconscientemente, seguindo o modelo que viu a vida toda. E, por fim, os incidentes específicos. A história da Josie, uma enfermeira que foi a um seminário dele, é um exemplo muito forte disso. Quando ela tinha 11 anos, viu o pai morrer de um ataque cardíaco no meio de uma briga feia sobre dinheiro. Esse trauma criou uma associação muito profunda na cabeça dela. Dinheiro é igual a dor. O resultado, ela se livrava de todo o dinheiro que ganhava. Mas aqui vem a boa notícia. Esse modelo não é uma sentença para a vida toda. Ele pode sim ser reescrito. E para fazer isso, o livro nos apresenta os arquivos de riqueza. São basicamente mudanças de mentalidade que separam o pensamento de quem prospera do pensamento de escassez. Vamos explorar 3 desses arquivos. O primeiro arquivo tem a ver com o tamanho dos problemas. Pessoas com mentalidade rica focam em crescer, em se desenvolver, para se tornarem maiores do que qualquer obstáculo. Já as pessoas com mentalidade de escassez se sentem pequenas, sobrecarregadas pelos mesmos desafios.
O segredo não é ter menos problemas, mas sim ser uma pessoa maior. Em segundo lugar, a diferença entre a mentalidade do ou isso ou aquilo e a mentalidade do ambos. A mentalidade de escassez acredita que é preciso escolher, ou ter dinheiro ou ser feliz, ou ter uma carreira de sucesso ou ter tempo para a família. A mentalidade rica busca uma forma de ter as duas coisas. A pergunta muda de qual dos dois eu escolho para como eu posso ter ambos. E por último, mas não menos importante, o foco. É simples. Aquilo em que a gente foca se expande. Pessoas com mentalidade rica estão o tempo todo procurando por oportunidades, por chances de crescimento. Enquanto isso, outras pessoas focam nos obstáculos, nos riscos, em todas as razões pelas quais algo pode dar errado. E é exatamente isso que elas encontram. Ok, mas só mudar a mentalidade é o começo. Como é que a gente transforma esse jogo interno em resultados no mundo real, de verdade? A resposta tem uma palavra só: ação. Olha, ter consciência, meditar, pensar positivo, tudo isso é ótimo. Mas, sozinho, não vai fazer um saco de dinheiro cair na nossa cabeça. A ação é a ponte que conecta o nosso mundo interior com os resultados lá fora. É preciso fazer alguma coisa. É a ação que transforma todo esse potencial em resultado concreto. E essa citação resume a ideia central de tudo. O seu mundo interior cria o seu mundo exterior. A riqueza que a gente vê do lado de fora é só um reflexo do trabalho que foi feito do lado de dentro, no invisível. Para mudar os resultados externos, o trabalho tem que começar internamente. E a gente termina com essa reflexão. Qual é a programação do seu modelo financeiro hoje? Ele está ajustado para o sucesso, para a mediocridade ou para a dificuldade? O primeiro passo não é ter a resposta de bate-pronto, mas sim ter a coragem de se fazer essa pergunta. Porque, como a gente viu, a mudança começa sempre de dentro para fora.